Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ariane e vamos conversar mais um pouco sobre matemática. E o assunto do vídeo de hoje, o conjunto dos números inteiros. Vamos lá? Conjunto dos números inteiros. Então, primeira situação. Na tabela abaixo estão registradas as temperaturas mínimas de algumas cidades do mundo em um mesmo dia. Então, aqui é a tabela. De acordo com a tabela, responda as questões a seguir. Então, dê uma pausa aí no seu vídeo e tente responder as questões, ok? Vamos lá. Qual dessas cidades registrou a menor temperatura? Quebec, menos 10 graus. Quem respondeu isso, acertou. Quais cidades apresentaram temperaturas abaixo de 0 grau? Los Angeles, Montreal, Quebec, ok? Segunda situação. O extrato bancário apresenta todas as movimentações bancárias de uma conta corrente. Nele estão registrados os créditos e os débitos. Observe o extrato de um correntista do Banco Rural. Está aqui o extrato. Então, no extrato, a gente tem o quê? A data que foi feito o movimento, o que foi feito, então, se foi depósito, pagamento de luz, cheque compensado, o número do documento, para saberem a transação que foi lá no banco, e o saldo. Tá? Conta corrente é uma conta mantida em um banco, na qual se pode usufruir de serviços como depositar ou retirar dinheiro, usar cartão ou ter talão de cheques, entre outros serviços. Crédito em uma conta bancária são os valores depositados nela. Já os débitos se referem aos valores retirados da conta. Então, na coluna saldo, o que representam os números com sinal negativo? Alguém sabe responder? E com o sinal positivo, o que quer dizer? O sinal negativo é o saldo devedor que eu devo para o banco. E o sinal positivo é quanto eu tenho dinheiro na minha conta. Outra situação. Você já observou o painel de um elevador? Sabe o que significam os seus símbolos? Observe o painel e, em seguida, responda as questões. Dê uma pausa no vídeo, respondam e voltam a ver se acertaram. Letra A. O que representa o andar indicado por 0? O andar térreo, tá? O 0 é o nível terrestre. Qual é o símbolo utilizado para diferenciar o primeiro andar do subsolo? É o símbolo de negativo, porque o primeiro andar é o número 1, tá aqui. E o menos 1 é o primeiro andar do subsolo, abaixo da terra. Se o painel do elevador aparecessem os números menos 2 e menos 3, o que eles representariam? Representariam mais andares de subsolo, né? Mais andar abaixo da terra. Se houvesse o quarto subsolo, que símbolo o representaria no painel? O número menos 4, tá? Porque era 4 andares abaixo do 0. Outra situação. Para medir temperaturas, usamos um termômetro. Ele pode registrar temperaturas acima de 0 grau, temperatura positiva, e temperaturas abaixo de 0 grau, temperaturas negativas. Então, observe os termômetros e indique a temperatura na escala Celsius registrada em cada um deles. Dê uma pausa no vídeo, vê se vocês conseguem enxergar. Vamos ver se a gente acerta. Então, vamos ver. O primeiro aqui, ó. Você tem que olhar a pontinha e mais ou menos ver onde que ele relaciona. Onde que ele tá? 15 graus Celsius. Letra B,
vai estar em 26 graus. Letra C, ruim enxergar ali, menos 1 grau. Letra D, 0 grau. Mas dá para nós ver a diferença aqui, né? E o último, menos 4 graus. Você sabe qual é a diferença entre altura, altitude e profundidade? Altura é a posição de um corpo acima de determinado plano ou ponto de referência. A altitude é a distância de um corpo em relação ao nível do mar, medida na vertical. Profundidade é a distância de um corpo submerso até o nível do mar na vertical. Então, aqui. A figura ao lado ilustra, então, a altura de um determinado ponto de referência, altitude em relação ao mar e profundidade abaixo dele. Agora é com vocês. Observe a imagem. Utilizando os números inteiros, indique o deslocamento em metros de cada elemento em relação ao nível do mar. Então, vamos ver. Do alpinista, que é esse bonequinho aqui, do barco e do submarino. Tente responder, dê uma pausa. Vamos lá. Do alpinista, mais 40 metros. Do barco, 0 metros, porque está no nível do mar, bem em cima. Do submarino, menos 65 metros. Por quê? Porque está abaixo do nível do mar. Nas situações que foram apresentadas, podemos observar que há números precedidos do sinal de menos. Esses números são chamados de números inteiros negativos. Os números que não são precedidos do sinal de menos são chamados de números inteiros positivos, tá? Com exceção do zero, que não é nem positivo e nem negativo. Os números positivos, incluindo o zero, representam o conjunto dos números naturais. Como a gente já viu, o conjunto dos números naturais, ele é representado por essa letra maiúscula, N, que tem um tracinho que diferencia, igual e entre chaves, que é a notação de conjunto, tá? Quem são os números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, assim, infinitamente. Reunindo os números positivos, os negativos e o zero, obtemos o conjunto dos números inteiros. Então, conjunto dos números inteiros a gente vai chamar de Z. Um Z um pouquinho diferente. Então, quem são os números inteiros? Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, assim, infinitamente. Os números inteiros positivos podem ou não ser precedidos pelo sinal de mais. Então, por exemplo, quando tiver 1, 2, é a mesma coisa que 1 mais 2. Ou se tiver 1 mais 2, é a mesma coisa que 2. Ok? Espero que tenham gostado. Até mais!